Saudações a todos aqueles que nos acompanham a partir desse preciso momento. Estamos em terça-feira, 2 dias passam do mês número 6, do mês medieval. O ano iniciou, agora estamos em junho. Terminou ontem, o 1º de junho, o Dia Internacional da Criança. E para Moçambique, não estamos alheios. Falamos da cidade em que cruza os caminhos e abraça a República de Moçambique, concretamente o Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social. Neste preciso momento estamos na repartição de assuntos da mulher e ação social. Vamos tentar chegar à fala com os técnicos da repartição, mas antes iremos chegar à fala com o chefe da repartição. Chefe, boa tarde, estás em direito à comunicação e imagem, ao órgão de comunicação e imagem do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social. Queremos ouvir de si, como chefe dessa repartição, ficou para trás o 1 de junho e só voltará em 2027, mas antes de nome e a função. Muito obrigado, boa tarde. Meu nome sou Joseph Biciasa Simão, sou responsável dessa repartição da Mulher e Ação Social. Eu coordeno as atividades aqui, que nós trabalhamos no âmbito da mulher, idoso, criança com deficiência, pessoa com deficiência, criança órfã e situação de vulnerabilidade. Ficou para trás o dia 1 de junho. Como é que foram as cerimônias? Tudo indica que esta é a repartição que esteve na linha da frente em termos preparativos e não só desde as primeiras horas até ao lanche das crianças. Na verdade, já se passou dia 1 de junho, Dia Internacional das Crianças. Na verdade, o setor da ação social é que estava à frente na organização dos programas do dia. Naquilo, na qual é que começou na praça, deputado Coral de Color, depois foi ao local e ocorreu as cerimônias, e houve a televisão dos momentos culturais, onde as crianças tentaram oferecer aqueles que são palestras e também momentos de teatro, aquilo que ele estava a expressar, aquilo que são mensagens das crianças, o que eles sentem. Então, depois daquelas atividades também houve debate radiofônico, e em algum momento que estava a abordar sobre o assunto de direitos da criança, assim como os seus deveres. Então, essas atividades culminam basicamente, podemos pensar no distrito de Mucuba, na qual que as famílias cruzam, e temos muitos desafios, principalmente na área da criança, tendo em conta que, se formos a olhar na rua, encontramos as crianças a fazer aquele trabalho que não são da sua capacidade. Em algum momento acabam violando aqueles que são seus direitos. Bom, não, no campo também podia parar, também pode surgir outra pergunta. Pois. De uma forma sumária, qual é a avaliação que faz entre o 1 de junho de 2026 e 1 de junho de 2025? Para esse ano, eu avalio como positivo, porque em conexão, em colaboração com a educação também, foi possível identificar em algumas escolinhas também que trabalham em prol dessas crianças. Primeiro trabalhamos crianças de 0 a 5 anos, que consideram como crianças. E, em algum momento também houve escolas também que têm crianças de 0 a 17 anos. Houve muita aderência daquilo que nós não esperávamos, mas vamos dizer que houve fluxo das crianças, das escolas também, com os seus respectivos professores, que fizeram parte, olhamos que é positivo em relação do evento do ano passado. Creio que daqui para frente também acho que haverá mais melhoria daquilo que nós estamos vendo nas nossas atividades. Pois. Falar da criança no mundo e no Moçambique também é um tema inesgotável. Quais os conselhos que deixam aos pais encarregados de educação e à comunidade em geral no que concerne à proteção da criança? Exatamente, essa pergunta é mais pertinente, é que em algum momento é um desafio para o setor da ação social. Eu apelo também aos pais encarregados que, em algum momento, ele deve salvaguardar esses direitos da criança. Quando estamos a falar de direito da criança, estamos a referir aquele direito de ir à escola, direito da opinião, direito a estudar, direito ao nome, direito ao registro. Em algum momento, hoje em dia, temos crianças até agora não têm registro. Outra parte mais pertinente é exploração, trabalho infantil. Se formos olhar o distrito de Mucuba, vamos no mercado central, vamos encontrar crianças de 5 anos com plástico na mão. Aquilo estamos a violar diretamente aquilo que era direito. Não só, ele está suspeito a perigo. Porque estamos a falar de crianças que estão na rua a vender plásticos, crianças estão na rua a vender bolinhos, crianças estão na rua a vender vários produtos. Aquilo que está propenso um acidente.
Então, em algum momento também estamos a desencorajar pais encarregados também como papais, mamães, que andam a contratar crianças menores para fazer trabalhos domésticos. Em algum momento deparamos com criança que carrega um peso fora da sua capacidade. Em algum momento também aquilo limita o desenvolvimento da própria criança. Então esse é um grande desafio que o Distrito de Cuba enfrenta. Estamos a pedir pais encarregados, não contrata as crianças menores ou não manda as crianças para vender boliche. Criança é o futuro. Se nós estamos a limitar a criança hoje na hora da escola, amanhã quem vai ser nosso professor? Amanhã quem vai ser nosso enfermeiro? Amanhã quem vai ser o policial? Amanhã quem vai ser o ministro? Esse, que nós estamos a mandar vender bolinho, amanhã pode ser professor. Obrigado. Amanhã pode ser professor e fica assim a fala do chefe da repartição de assuntos da mulher e ação social. Vamos tentar chegar à fala com um dos técnicos desta mesma repartição. Vou pedir que passe o microfone ao nosso segundo entrevistado. Continua esse espaço informativo nessa nossa reportagem no segundo dia do mês de junho do ano 2026. Já se posiciona, tudo indica que já está disponível. Viva, boa tarde, em direito à comunicação e imagem do Serviço Distrital, nome? Boa tarde, eu respondo pelo nome Eduardo Pedro Carvalho, técnico profissional de ação social. A função que ocupa? Simplesmente sou técnico, simples. Sim, mas técnico em que área? Quero acreditar de que existe. Da área da pessoa com deficiência. Pois. Vamos a falar aqui a bocado com o chefe da repartição e de uma forma detalhada e explícita falou do quão é importante preservarmos os direitos da criança. E é lá nas crianças onde também encontramos os deficientes. Qual é o apelo, qual é a mensagem, qual é o conselho que deixas para a comunidade em geral e os pais encarregados na especificidade, na conservação, na capitalização, na íntegra dos direitos das crianças portadoras de deficiência? De certo que eu gostaria de apelar a toda a comunidade, a população em geral, que uma criança com deficiência é uma criança igual a outras crianças. Esta criança precisa respeito, atenção a esta criança e precisa acompanhamento a esta criança. Essa criança precisa que nós, como pais, como encarregados de educação, criemos um ambiente favorável para inserir a própria criança com deficiência. Isso que é para ter o desenvolvimento psicomotor. Porque a criança com deficiência, quando você discrimina, quando você cria um lugar, fechamos dentro de uma casa, limitamos o desenvolvimento psicomotor da própria criança. Então apelamos à comunidade em geral, aqueles pais que têm criança com deficiência, precisa dar respeito e atenção a esta criança e inserir no meio adequado para o desenvolvimento psicomotor da própria criança. De acordo com a sua experiência, tem se deparado com casos de autoexclusão. A própria criança, só porque reconhece que é portador de deficiência, acaba se excluindo do meio onde ele vive. E qual é o conselho que deixa para essas crianças que não pautem em se excluírem propriamente? Eu diria a todos os meninos devem sempre amparar a um outro menino, mesmo que tenha deficiência, estarem ao lado desse menino e criem amizade, porque ele é uma criança igual a todos. Por isso que nas escolas nós temos tido aqui a palestra a nível da comunidade, nas escolas, que para quebrar a exclusão. Pois. Então fica assim a dica e o outro. E para além disso, por exemplo, há pais quando vem que eu fiz uma criança com deficiência, abandona a sua própria esposa. E nós, como ação social, quando chegam a essas situações, a esta repartição, nós conduzimos
a gabinete de atendimento, família e menor vítima de violência, até que preste uma declaração de modo a dar o apoio. Não dando o gabinete de atendimento criança e menor vítima de violência, eles encaminham à Procuradoria e lavra-se um processo de ação de alimento. E nós, por sua vez, como técnico de ação social, vamos fazer o nosso inquérito, onde encaminhamos para o tribunal. E, por sua vez, a essa criança começa a receber a ação alimentar. Pois. Muito obrigado. Voltaremos a cruzar numa próxima oportunidade. É só para terminar, vamos tentar chegar a falar com outro técnico. Esta é uma repartição que é composta por vários técnicos dinâmicos, jovens, comprometidos da vida em sociedade. Enfim, vou tentar chegar a falar batatas em direito a órgão de comunicação e imagem do serviço distrital. Nome? Chamo para ali Charra Taboca Maga, técnico profissional de ação social, afeto nessa repartição da mulher de ação social. A função que desempenha a nível da repartição? Sou responsável da área do idoso. Pois. Não se chega ao idoso sem passar da criancice. Do melhor idoso, do idoso conselheiro amanhã, que sai da criança hoje. Quais são os principais desafios que o setor onde se encontra enquadrado, que tem enfrentado dia após dia, no que concerne às crianças, sobretudo na capitalização, na íntegra dos seus direitos, pois embora que o chefe da repartição e o técnico Cavalo avançou aqui, na sua ótica, essa repartição trabalha de segunda a domingo, não tem feriado e não tem hora. Quero acreditar que depois de largarem cá tem algumas atividades no campo. Quais são os principais desafios? Bom, o que concerne os desafios são vários, mas nesse preciso momento tenho de dizer alguns desafios. Falando da criança, a criança precisa de um grande acompanhamento. Suponhamos ontem, como foi o dia 1 de junho, precisava que todas as crianças saíssem em casa com um responsável para o local de convívio, para que essas crianças não estejam perdidas, porque quando for perdidas também o dia fica um dia quase perdido.